Oi, tudo bem? Meu nome é Mônica Marsola, eu sou cantora, compositora, violonista e artista educadora. E hoje eu vim contar aqui para vocês um pouco do que eu sei sobre música e sobre matemática. Muita gente acha que música e matemática não tem nada a ver, mas eu vou contar para vocês que tem muito a ver. Inclusive, o pai da música e da matemática é o mesmo. Sabe quem é? Pitágoras. Então, o Pitágoras é um grego que nasceu numa ilha grega chamada Samos em 570 a.C. e morreu em 496 anos antes de Cristo. Ele é um pensador, um filósofo, matemático e astrônomo que estuda os astros, as estrelas, os planetas. E ele inventou a tábua de Pitágoras, que vocês já devem ter utilizado na escola para fazer a tabuada, não é? Nessa tabela é um quadro de dupla entrada e a gente vai registrando os resultados das multiplicações de 1 até 10. Bom, eu gosto tanto de matemática que eu criei com um amigo meu chamado João Bianco um livro que se chama E Por Falar em Tabuada. E esse livro, para cada tabuada, a gente tem uma música. Hoje, o livro ainda está nas lojas e tudo mais, mas você encontra só as músicas no Spotify. Eu vou mostrar para vocês agora uma das tabuadas, que é a tabuada do 3, que é feita num ritmo de samba, e que eu fiz um vídeo, coloquei lá no canal de uma amiga, o canal se chama Aula Cadabra, e é muito bacana. Então eu vou colocar aqui, depois se você quiser conhecer mais do trabalho, baixa as músicas no Spotify e treina a tabuada. Tabuada do 3. É assim que se faz pra aprender a tabuada do 3. 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10, 3 vezes 10, 3 vezes 10, 30. Pitágoras deixou muitas contribuições para a matemática e para a música. Com a música, ele descobriu várias relações matemáticas entre os sons emitidos por cordas soltas, por exemplo, do violão, e quando a gente tensiona essas cordas também, ele foi descobrindo relações que aconteciam entre os sons das cordas. Eu vou tocar aqui o som da quinta corda solta para vocês verem. Ó. Quando eu toco a quinta corda do violão, olha aqui, ó. Perceberam que ela se mexe? Então, o som é movimento, é vibração. Vocês viram como ela se mexeu? O som que a gente ouviu e que a gente viu a corda se vibrando, ele tem 440 vibrações por segundo. O que quer dizer isso? Significa que a cordinha lá, ela vibra 440 vezes num segundo.
para contar isso a olho nu é impossível, né? Mas os físicos, amigos do Pitágoras e o grupo de estudos dele sabiam já disso e começaram a perceber algumas coisas. A segunda coisa que ele fez foi essa quinta corda aqui. Ele fez isso com uma corda só, depois eu vou mostrar para vocês. Mas quando a gente prende, quando a gente aperta, quando a gente tensiona essa corda, ó, o violão tem essa parte aqui que se chama braço, né? Nesse lugar que eu tô aqui, eu tô mais ou menos no meio da corda. Então, olha, eu vou tocar o som dela solto, dá um som. Quando eu tensiono a corda, quando eu aperto aqui no meio do braço, esse som fica uma oitava acima. O que quer dizer isso? Então, vocês conhecem as notas musicais? Todo mundo já ouviu falar, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Deu 8, não deu? Vocês perceberam que a primeira era do e a oitava foi do de novo? Na verdade, isso é um ciclo que vai continuar. Mas só que em termos de som, quando eu toco do, esse segundo do a gente chama de uma oitava acima do primeiro, tá? E se você for medir lá, como os físicos, como Pitágoras, a primeira vibração, por exemplo, se tivesse 440 Hz, na oitava vai ter o dobro. A matemática já começa assim, né? No nosso caso, que eu estou exemplificando, a gente está falando do Lá. O Lá, esse Lá aqui, que tem 440 vibrações por segundo, é 8 notas para baixo daquele outro, quando eu aperto. Lá, Lá. Esse primeiro Lá tem 440 vibrações por segundo e esse 880. O Pitágoras foi fazendo várias experiências do gênero, né? Então vou mostrar depois para vocês um negócio que ele inventou que é muito legal. Ele foi medindo, né? Que som que dava quando ele dividia a corda no meio, quando ele dividia a corda na 3/4. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Isso é pura matemática, é fração. Aí ele resolveu dividir a corda em 3 e deixou soar 2 partes dessas 3 partes e conseguiu o som do Mi, que é ó, Lá, Si, Do, Ré, Mi, é a quinta. Mi. Então a gente já tem Lá, 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 Mi. E ele fez mais uma divisão, na verdade ele fez várias, mas eu vou falar só dessas. Aí ele pegou a corda e dividiu em 4 e deixou soar só 3 partes dessas 4 partes. E aí a gente teve o som da quarta nota, que é o Ré, ó. Lá, Si, Do, Ré. Lá, Ré. Então a gente tem, tensionando metade da corda, a oitava. Lá, Lá. Tensionando 2/3 da corda, 2 de 3 partes, a gente tem o Mi. E deixando vibrar 3/4 da corda, Ré. Essa descoberta do Pitágoras é como a fração em matemática, que é a representação de uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividida. Aqui no nosso caso, a corda. Quando a gente divide uma pizza em várias partes, dá para entender muito bem o que é a fração. Dividindo a corda em partes, ele foi descobrindo outras notas e relações entre os sons que essas divisões iam produzindo. Ele fez essa pesquisa a partir de uma invenção. O monocórdio é um instrumento feito de uma corda, 2 cavaletes fixos,
e um cavalete móvel. Bom, o que é um cavalete? Olha só, tá vendo aqui no violão? Esse lugar que a gente prende a corda chama-se cavalete. No monocórdio tinha um cavalete de cada lado, né? E ele prendia a corda. E aí tinha um outro negocinho por baixo, que a gente está chamando de cavalete móvel, que ele ia movimentando para diminuir ou aumentar o tamanho da corda. Para montar um monocórdio, eu vou contar como é que eu faço. Se bem que naqueles tempos não tinha corda de aço, só tinha corda de tripa, esticada numa ripa de madeira do riacho. Ei, ei. Esse daqui é o monocórdio inventado por Pitágoras. Primeiro de tudo, ele fez essa caixa aqui, oca que nem toca de toco, pica-pau. Depois ele arrumou umas mulheres rendeiras. Modo de esticar esses 2 fiozinhos de tripa aqui. Mas bem esticadinho mesmo, né? Por causa que só assim é que ele faz aquela gemedeira, né? E os 2 fios com o mesmo som, né? Que nem que eu já disse, né? Olha, um e outro. Igual que nem. E essa de baixo aqui vai ficar desse jeitinho que tá. Sem mudar de nome, de nota, de nada. Esta ele chamou de fundamental. Por causa que era a base. O ponto de referência dele para fazer os cascos. Mas essa outra corda aqui em cima, essa daqui, vai começar a mudar de som, de nome e de nota. Já. Por causa desse trocinho aqui que ele inventou. O tal de cavalete móvel. Que é pra modo de botar por debaixo dessa corda aqui. E que se mexe para as bandas de lá e para as bandas de cá. Para as bandas de lá e para as bandas de cá. Que é pra modo de ir dividindo a corda em diferentes lugares para mudar o som dela. Por causa que se eu colocar o jeguinho aqui, por exemplo, só esta parte da corda aqui é que vai vibrar e fazer som. Então pra cá, diminui o tamanho da corda. E pra lá, aumente-a. E o som vai mudando. Quer ver? Olha. Esse instrumento permitiu dividir a corda em espaços exatos para a gente encontrar esses tons diferentes, né? E aí a gente vai chegando na escala musical que a gente tem hoje. Essa descoberta do Pitágoras permitiu a criação de muitos instrumentos de corda modernos, como o violão e o piano, por exemplo. Muito legal tudo isso, né? Então agora vamos começar um segundo momento que eu escolhi para mostrar a relação entre música e matemática. Sabe quando você está ouvindo uma música, ou mesmo se você já observou pessoas que quando estão ouvindo ou até cantando, elas ficam batendo o pé? Mais ou menos assim, ó. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Essas batidas que eu dei com o pé, que eu fui tocando com o meu pé batendo no chão, elas são uma pulsação da música. Isso mesmo, é como se a música tivesse um coração. A gente chama de pulsação. Cada uma dessas batidinhas que eu dei no pé, eu vou chamar de tempo. Se você observar mais atentamente, existem pulsações, existem tempos que eu acentuo. Então, ó, faz de conta que a mão agora é meu pé, ó. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então, se você conseguir contar de um forte até o outro forte, você vai ver que essa música, ela tem 2 tempos entre um forte e outro, ó. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Essa música, a comida, que é uma música dos Titãs, ela tem 2 tempos em cada compasso. Opa, o que é compasso? Então é como se a música ela fosse dividida em várias partes, como se fossem caixinhas.
E dentro dessas caixinhas a gente tem essas duas pulsações, ó. Bebida é água, comida é pasto. Então a comida, que é um ritmo de rock, tem 2 tempos em cada compasso. Olha a matemática aí. Cada compasso, cada caixinha que tem lá durante a música toda, ela pode conter sons de diferentes valores. Então, por exemplo, eu posso ter 2 sons que valham um tempo. Então, por exemplo, pá, 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 pá. Eu posso ter uma caixinha, um compasso com um som longo, que vale os 2 tempos. Pode ser pá, pá. Um som só longo. Eu posso também ter sons mais rápidos. O que pode ser mais rápido que um? Vamos pensar em meio. Como que é meio tempo? Pensa comigo aqui, ó. Quando eu faço pá, pá, eu tô dizendo que cada palma minha é um tempo, não é? Se eu observar, quando eu faço o movimento de eu desço a mão e subo. São 2 movimentos, não são? Então aqui, cada movimento vale meio tempo. Então se eu fizer uma nota para baixo, uma para cima, eu vou ter meio tempo, ó. Pá, pá, pá. Somando meio mais 1. Olha os 2 aí de novo. Uma última combinação, o contrário dessa. 1 tempo mais 2 de meio. Pá, pá, pá. Quando a gente escreve a partitura de uma música, a gente vai ter as notas, quer dizer, as alturas, quando um som é mais grave, quando o som é mais agudo, e vai ter o ritmo. Existem códigos na música, tá? Que são códigos usados no mundo todo. A música é uma língua que se fala igual no mundo inteiro. Então, se eu vou para o Japão ler uma partitura, eu vou ter os mesmos códigos que a gente tem aqui no Brasil. Mas nesse momento, o que me interessa é que vocês compreendam essa questão da matemática dos compassos. Mas eu desenhei aí no nosso vídeo esses valores. Então, eu estou considerando aqui como um tempo a semínima, chama semínima. Essa bolinha preta, né? Com uma haste. Estou falando de meio tempo como uma outra bolinha com uma perninha do lado que se chama colcheia, que eu quando junto as duas, elas ficam diferentes assim, junto as 2 perninhas do lado, com um traço, e aí eu vou ter pá, pá, e tem a figura de 2 tempos, que é a mínima, que é só a bolinha com uma perna. Existem outros códigos, inclusive códigos de silêncio, porque a música ela é feita de som e silêncio. E os silêncios também são medidos na música, né? Eu tô fazendo a música lá. B, eu começo a cantar ela depois de um silêncio de 1 tempo e meio, ó. Bebida é água. Comida é... Cada um desses sons que eu tô falando, que eu tô cantando, vai ser desenhado de um jeito. Não importa muito, nesse momento, como se escreve todo esse ritmo. O importante é você perceber que em cada caixinha, em cada compasso, a gente tem 2 tempos. Então, o compasso da música comida é um compasso binário. Bi é 2 tempos. Mas todas as músicas têm 2 tempos? Não, não, não. Vamos ver, eu vou cantar uma nova agora. Pensar aqui, ó. Tô marcando aqui a pulsação. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Você percebeu onde estão os tempos fortes? Vamos contar de um forte até o outro, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Conseguiu contar? Essas são 3 tempos. Então, esse compasso é um compasso ternário.
que nos dá um ritmo de valsa, tá? A valsa é um ritmo que tem 3 tempos. E a gente pode fazer as combinações na música também de várias maneiras. Como que eu faço para caber 3 tempos dentro de uma caixinha? De várias formas. Eu posso ter pá, 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 certo? Eu posso ter uma nota de 2 e uma de 1. Pá, pá. E posso usar o meio também. Vou fazer 1 mais meio mais 1. Pá, 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 pá. São 3. Pá, 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 pá. Certo? Vou fazer mais uma, vamos ver se a gente entende. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Você conseguiu sentir os tempos, ó? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Deu para perceber? São 4 tempos. Então, o importante é a gente sentir onde está a pulsação mais forte, contar de uma forte até outra forte e ver quantos tempos tem em cada compasso. Ainda pensando na questão dos tempos de uma música, vocês já viram algum maestro se apresentando com uma orquestra, ou com um pequeno conjunto, ou até com um coral? O maestro ele faz gestos com a mão, né? Esses gestos representam várias possibilidades. Uma das possibilidades é marcar o compasso. Então vamos pensar aqui naquela nossa primeira música. Bebida é água, comida é pasto. Esse gesto que o maestro faz mostra 2 tempos. Além disso, ele também mostra a velocidade da música, porque eu posso cantar a mesma música mais devagar, ó. Bebida é água, comida é pasto. Ou mais rápida. Bebida é água, comida é pasto. Mas o maestro é que tá ali comandando a velocidade, que também tem a ver com a matemática, né? Olha, com a mão esquerda, ele vai mostrando outras coisas. Ele pode fazer com que o grupo faça mais forte, que faça mais suave. Ele mostra as entradas dos instrumentos. Mas para nós agora está interessando a questão da pulsação. Então esse foi o compasso de 2 tempos. Viu que forma um desenho no ar? 2. Quando é 3, é um outro desenho que ele faz com a mão. 1, 2, 3. É como se fosse um triângulo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E pode ser 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Praticamente todas as brincadeiras que a gente faz, cantadas, ou brincadeiras de pular corda, ou de bola, elas têm um ritmo, né? Elas têm um ritmo. E nós vamos fazer um aqui agora. Sabe aquela brincadeira do Escravos de Jó? Eu vou cantar a música uma vez, ó. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Antes da brincadeira, eu vou contar uma história para vocês. Essa é uma canção, né, que a gente aprende com um amigo, né? Um amigo ensina para o outro, uma avó canta para um neto, um pai canta para um filho e por aí vai. Mas de onde que ela vem? Existem muitas histórias. Eu vou contar uma das que eu ouvi que eu achei legal. Essa história conta o Jó. Quem era o Jó? Escravos de Jó.
Jó é um personagem da Bíblia que era um cara que tinha muita paciência. Inclusive, não sei se você já ouviu falar, mas às vezes tem gente que fala assim, ai, tem que ter paciência de Jó. Ele era um cara muito paciente. Então, Deus fez um teste com ele, tirou tudo dele, filhos, riquezas, e ele foi paciente e continuou perseguindo a fé. Ele tinha fé. Isso é o que contam na história, né? Agora, essa parte de ele ter escravos, ninguém sabe. Provavelmente ele não tinha escravo nenhum. Isso faz parte da lenda, da brincadeira, né? Mas veja bem, escravos de Jó jogavam caxangá. Caxangá, então, ninguém sabe que jogo é esse. Mas se a gente for procurar a origem dessa palavra, a gente tem muitos pesquisadores que foram pesquisar a origem dessa palavra. E eles acharam uma palavra que é caçangá, que significa mata adentro, né? Então, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Esse zigue-zigue-zá, era os escravos fugindo, mata adentro. Por isso que na hora da brincadeira a gente faz zigue-zigue-zá. Essa cantiga, essa brincadeira, ela vem da tradição africana e vai se modificando, né? Saiu de lá da África, chegou aqui no Brasil. Cada lugar do mundo deve ter uma brincadeira parecida com essa. E mesmo no Brasil, que é muito grande, tem variações delas. Vou fazer aqui para vocês a minha variação do Escravos de Jó, para vocês verem como tem relação com tudo isso que eu falei. Durante a música eu vou bater um copinho na mesa na pulsação da canção. Vamos lá? Ah, tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Dizem também que os freis nos mosteiros brincavam de arrumar a mesa de escravos de Jó. Pegava aquela pilha de prato e iam passando um prato para o outro amigo cantando a música. Divertido, né? Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La 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 la. Agora imagina a música, vai. Então é isso, pessoal. Eu mostrei aqui nesse vídeo alguns pontos que a matemática se cruza com a música. Mas tem mais, viu? E quem sabe algum dia a gente se encontra por aí para falar de outros momentos em que a música e a matemática estão juntas. Se você quiser conversar comigo, é só me seguir. Eu vou colocar os meus canais por aqui, tá bom? Obrigada! Tchau!